Precisamente do verso 308 ao 420. Aqui nós estamos no andamento do conflito entre Aquiles e o rei Agamemnon. Lança entre mentes o Atrida nas ondas um barco ligeiro, para o qual 20 remeiros já havia escolhido. A Hecatombe de Febo Apolo mandou para bordo, assim como a Criseide, de faces belas. O mando ao sagaz Odisseu lhe entrega. Nesses versos nós temos que Agamemnon ordenou que 20 remeiros lançassem o navio ao mar, sob o comando do astuto, sagaz Odisseu, para com a Hecatombe, além de Criseide, a Hecatombe, que seria o sacrifício, que seria ofertado ao deus Apolo. Cabras e bois seriam, quando chegasse na praia, seriam sacrificados para acalmar o deus Apolo, que enviou a peste para o acampamento grego. Esses, depois de embarcado, as úmidas vias cortaram o mar, navegaram. Enquanto o Atrida dava ordens a todos que banho tomassem, purificaram-se todos, jogando no mar as escórias, e a Febo Apolo ofertaram de cabras e touros seletos, uma hecatombe completa, na praia do mar incansável. Eles realizam aqui a hecatombe, que seria o ritual religioso, o sacrifício desses animais para ofertar ao deus Apolo. Nas espirais da fumaça até o céu, o perfume subia. Os gregos arcaicos acreditavam que esse cheiro, essa fumaça que vinha ali do sacrifício, agradava os deuses. Em todo o exército, os dânaos assim se esforçavam. No entanto, não se esquecia da ameaça que Aquiles fizera a Agamemnon. Ele enviou a Criseide para entregar para o pai, restituir ao pai. Ele oferece o sacrifício, a hecatombe, o ritual religioso para o deus Apolo, mas ele não esquece da ameaça que ele fez a Aquiles. Que ameaça foi esta? De tirar o espólio de Aquiles, o prêmio dele, no caso, Briseide, a bela Briseide. Vira-se para Taltíbio e também para Euríbates, ambos muito diligentes ministros e arautos, e diz o seguinte: ide sem perda de tempo até a tenda de Aquiles Peleio, e me trazer pela mão sem violência a graciosa Briseide. Ele ordena a 2 arautos que vão para irem até a tenda de Aquiles e tomar a Briseide. Há de entregar-me, que em caso contrário hei de eu próprio buscá-la, com muitos outros guerreiros, o que será pior para Aquiles. Ele alerta os arautos que, se caso Aquiles não entregar a Briseide, ele juntará inúmeros guerreiros e irá pessoalmente tomá-la. Ele é um rei poderoso, chefe de um grande exército. Dessa maneira os envio, porque as ordens terríveis cumprissem. A seu malgrado eles foram, ao longo da praia sonora, até que alcançaram as tendas e naus dos heróicos mirmidões. Os mirmidões, veja que eles foram de má vontade, eles não queriam fazer isso, até porque Aquiles era muito respeitado entre os gregos. Foram achá-lo sentado do lado de fora, bem perto da negra nau. Não gostou certamente de os ver o Pelida. Veja que sempre quando Homero fala das naus dos mirmidões, ele fala em negra nau, que tinha as cores pretas, provavelmente as velas,
Ambos receosos ficaram mostrando respeito ao monarca. Vejam, Homero chama Aquiles de monarca. Aquiles é filho do rei Peleu, né? Sem se atreverem sequer e ao motivo alegado da visita. Mas entendeu logo Aquiles, e aos dois se dirige dizendo: sede bem-vindos, arautos de Zeus, poderoso e dos homens. Aproximai-vos, que culpa não tendes? Sim, Tena Agamemnon, que vos mandou até aqui, porque a filha de Brises levasses. Patroclo, aluno de Zeus, traze a jovem, sem perda de tempo, e aos dois arautos a entrega. Sereis testemunhas, sem dúvida, junto dos deuses eternos, dos homens de curta existência, e desse odiento monarca, se for necessário algum dia que eu próprio venha intervir, para aos outros poupar a vergonha de uma derrota, que o rei por completo se encontra enfuriado e inteiramente incapaz de julgar o passado e o futuro, para que junto das naves a salvo os arquivos combatam. Ele diz que o Agamemnon ele está dominado pela cólera e não tem capacidade de julgar o passado e o futuro. E por meio de as causas dessa ação, de tomar Briseide e consequentemente retirar Aquiles dos combates contra os troianos. Obedeceu logo Patroclo às ordens do amigo dileto, isto é, do amigo querido, né? Patroclo será motivo maior da ira de Aquiles, né? Nos cantos mais adiante, quando o príncipe Heitor matá-lo. Obedeceu logo Patroclo às ordens do amigo dileto e conduziu para fora da tenda a formosa Briseide, indo entregá-la aos arautos, que para os navios voltaram. Com a escrava bem contra a vontade os seguias. Entre mentes dos companheiros Aquiles se afasta, a chorar sentando-se, perto da praia do mar espumoso, a fixar o infinito. Pélago, a mãe diletíssima, implora, estendendo-lhe os braços. Veja, ele, após entregar a Briseide, ele se afasta dos demais gregos e vai para a praia clamar a mãe, chorar, apelar pela mãe dele. Mãe, já que vida de tão curto prazo me deste, seria justo que ao menos tivesse honras muitas de Zeus poderoso, que no alto trua. Ele, entanto, de todo de mim não se importa, pois consentiu que o potente senhor de Atreu filho, Agamemnon, me desonrasse, meu prêmio tomou, de que o fano se goza. Veja o início dessas palavras de Aquiles, né? no verso 352. Mãe, já que vida de tão curto prazo me deste, seria Aquiles, ao consultar a mãe sobre a ida à guerra de Troia, ela disse que se ele fosse para a guerra de Troia, ele morreria jovem, mas seria lembrado pela eternidade. Se ele ficasse em casa, ele morreria velho, teria filhos, netos, etc. Então, Aquiles escolheu a honra da lembrança, né? De buscar a honra no campo de batalha e a eternidade do seu nome. Por isso, ele teria uma vida curta, ele morreria jovem. O que ele assim reclamava, a chorar pela mãe, foi ouvido, que se encontrava no fundo do mar, junto ao pai venerando. Ela é filha de Nereu, ela é uma nereida, uma ninfa. Ela é chefe das ninfas, a Tétis, a mãe de Aquiles. Rapidamente emergiu dentre as ondas espúmeas, qual névoa. Ao lado dele assentou-se,
que em pranto se achava desfeito, e acariciando com a mão, pôs-se logo a falar e lhe disse: Qual a razão de teu choro, meu filho? Que dor-te acabrunha? Ora, me conta sem nada ocultar-me, desejo sabê-lo. Disse-lhe Aquiles, de rápidos pés a gemer fundamente. Então agora Aquiles vai narrar todos os fatos da confusão dele com Agamemnon, que teria sido motivado pela peste lançada pelo deus Apolo ao acampamento grego, e que Agamemnon se recusava a entregar Criseide para restituí-la ao pai. Já tens de tudo ciência, porque repetiu o que sabes. Tebas, cidade sagrada de Essião, foi por nós assaltada, completamente destruída e espoliada das muitas riquezas. Com equidade, foi tudo entre os homens, aqueus dividido. Nem todo tocado a Agamemnon, a jovem donosa, Criseide. Crises, então sacerdote de Apolo, frecheiro infalível, veio até as céleres naus dos acaios, de bronze vestidos. Os acaios de bronze vestidos, no caso, seriam os gregos vestidos de armadura, né? De bronze vestidos. Os gregos que eles estavam prontos para o combate, para a guerra. Né? Supre-se a filha reaver, infinito resgate trazia, tendo nas mãos as insígnias de Apolo, frecheiro infalível. No cetro de ouro enroladas, implora aos acaios presentes, sem exceção, mas momente aos atridas, pastores de povos. Os atridas eram chefes de povos, né? Líderes, reis. Os heróis todos aquivos, então logo ali concordaram, em que se o velho acatasse, aceitando os presentes magníficos, somente ao peito do atrida Agamemnon o alvetre desprouve, que o repeliu com dureza, assacando-lhe insultos pesados. Crises, o ancião indignado, dali se retira, mas Febo as preces logo lhe ouviu, que especial aflição lhe picava. Epidemia funesta lançou aos agivos, morriam muitos do povo, pois nunca cessavam os raios de Apolo de dizimar as extensas fileiras do exército acaio. Mas eis que um sábio adivinho os oráculos do Deus nos revela. Aconselhei logo que o nome aplacar procurássemos, mas Agamemnon fica irritado, de pé levantando-se. Fez-me terrível ameaça, que acaba de ser realizada. Em nau veloz os aqueus, de olhos claros, as jovens já foram. Detalhe aqui que ele passa uma característica dos gregos, né? Em nau veloz os aqueus, de olhos claros, as jovens já foram, né? Dizem que os gregos têm olhos claros. Ao velho pai restituir com presentes que ao Deus oferece. De minha tenda, porém, neste instante, arrancaram-me arautos, a bela filha de Brises, que a mim, como prêmio, coubera. Ora, te cumpre amparar teu filho, que o pode sem dúvida. Sobe até o Olimpo e a Zeus grande suplica, fazendo lembrado de quanto grata lhe foste por meio de ações e palavras, pois muitas vezes te ouvi no palácio paterno gloriar-te, de que entre os deuses eternos tu só perseveras, o grande filho de Crono, que as nuvens cumula de fim desditoso, quando outros deuses do Olimpo em liames quiseram prendê-lo. Era-lhe pousido de escuros cabelos e palas Atena. Tu, porém, deusa, acorreste e o livraste das fortes cadeias, e para o Olimpo muito amplo fizeste que viesse o Centímano, que pelos deuses é dito
briareiro, mais Egeu pelos homens, e que mais força apresenta que o próprio Posido, pai dele. Ele, orgulhoso do cargo, assentou-se ali, a par de Zeus Crônida, meio inspirando aos eternos, que logo dos elos desistem. Veja que Zeus teria uma dívida com Tétis, e aqueles orienta a mãe, pede à mãe que use isso para Zeus cumprir o desejo dele. Faz-o de tudo lembrado, abraçando-lhe os joelhos, procura-o, porque se mostra inclinado a prestar todo o apoio aos troianos, para que possam premir os acaios até as polpas e as ondas, e eles assim destroçados do chefe que tem se gloriem. Veja com isso Agamenon, o filho de Atreu poderoso, quão cego estava ao querer desprezar o maior dos arquivos. Veja, Aquiles deseja que Zeus dê vitórias aos troianos, e para que os gregos reconheçam a ausência de Aquiles do campo de batalha, inclusive Agamenon, e mostrar arrependimento ao Atrida, né, sobre as ações dele. Tétis, então, a chorar, lhe responde as seguintes palavras: Ai, caro filho, por que te criei, se te dei vida infausta? Já que nasceste fadado a tão curta existência provera, que junto às naves vivesses sem dor conheceres nem lágrimas, mas em vez disso tua vida fugaz é a mais rica de dores. Para um destino infeliz te dei vida no nosso palácio. Hei de subir até o Olimpo, cercado de neve, e a Zeus grande, tudo sem falha contar, para ver se consigo dobrá-lo. Pronto, aqui termina o verso 420, onde Tétis diz a Aquiles que subirá até o Olimpo, onde há de implorar a Zeus que realize o desejo de Aquiles, isto é, dar vitórias aos troianos.